E agora sim, como dizia Chico Xavier, já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Será mesmo que, dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, nós voltaríamos em outro corpo para resgatarmos nossos karmas e evoluirmos até atingirmos um grau mais sublime como seres humanos? Você de casa acredita em reencarnação? Esse é o tema do nosso quadro de hoje. Essas e outras questões vamos saber agora com os nossos queridos convidados. Padre Juarez de Castro, católico, Rabino Ravissani, judeu, e Alexandre Caldini, espírita. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Pamela. muito obrigada. Olha que bom, tudo bem? Eu estou muito feliz porque esse é um dos quadros prazer. A gente está muito que feliz. eu sim. mais gosto desse programa. E eu fui acusado injustamente antes de entrar no programa de que eu corto a fala Tá bom, dos já dois. chega, já falou. Vamos continuar. Deu. Hoje a gente vai deixar você falar. Eu Não, preciso dizer eu que sou eu o fui último a falar. orientada, que me contaram realmente, não que você corte a fala, mas que você se comunica Isso né, é de quem, forma isso abundante. é quem falou. Aposto que você tem nome isso. Tem nome. Eu sei quem falou. Então, vou começar te dando a palavra. Não, pode olha ser? só. não, eu quero ser o último hoje. O último? O último é, eu não vou cortar a Último. palavra de ninguém. Então, vamos começar por você. Obrigado. Vamos lá, então. Você acredita em reencarnação? Qual que é a visão do judaísmo relacionada a esse tema? O judaísmo acredita, sim, em reencarnação. Gilgulei Neshamot. As almas retornando a esse mundo para retificarem algo que não foi retificado numa vida passada. Porém, a reencarnação não é o ideal. Nós fomos criados com um propósito. Esse propósito é a conexão máxima com o Criador, que é o prazer inigualável. Quando o ser humano, quando o indivíduo, ele não concretiza a sua missão, sim, cada um tem uma missão aqui na Terra. Uma missão que só ele pode concretizar e mais ninguém. Se ele não consegue concretizar a sua missão, se ele falhou nessa missão e ele não tem méritos o suficiente para que uma purificação aconteça com a sua alma e dessa maneira ela evolua nos mundos espirituais, ele recebe uma segunda chance e ele volta para esse mundo para retificar o que não foi retificado. A reencarnação, pela visão do judaísmo, é uma realidade. E é uma segunda chance, Uma segunda então. chance. E para o espiritismo? Obviamente que sim também, né? O espírito é conhecido por acreditar na reencarnação, né? Mas o espiritismo, ele preza muito a lógica, Pamela. Então, mais que acreditar, é saber, né? E como é que se sabe? Por uma série de indícios. Algumas coisas. Primeiro, a maioria da população mundial, pelo menos eu li isso, não sei se comprova, é reencarnacionista. Por quê? Por conta das religiões orientais, as seitas orientais. Tem muita gente lá, né? O budismo, o hinduísmo, o sikhismo, eles são todos reencarnacionistas e lá a população é gigantesca. Diferentemente do que pode se imaginar no Brasil, não foi o espiritismo que inventou a reencarnação, é uma coisa muito, muito antiga. Pitágoras falava de reencarnação há 2.600 anos. Aliás, a fala dele, Rabino, é impressionante, é Sim. exatamente o que é a reencarnação, sabe? Ele fala, a gente vai e volta, exatamente o que você falou, vai e volta, tendo oportunidades de aprendizado, usando um corpo diferente, mas somos a mesma pessoa. Né? Então, na verdade, o que é a reencarnação? Pamela, eu acho que é como se fosse um programa de trainee. O que é um programa de trainee das empresas? Você entra na empresa, você passa por diversos departamentos. Contabilidade, compras, produção, marketing, para aprender um pouquinho de tudo. Isso é reencarnação. Uma hora a gente nasce como homem, outra hora como mulher, uma hora rico, uma hora pobre, uma hora num país super desenvolvido, outra hora num país miserável, doente ou são, não é? Para que nós aprendamos tudo de tudo. Isso que é reencarnação. Como disse o Rabino, é uma chance que Deus nos dá de crescer pelo próprio mérito, aprendizado. Nessas experiências, e aí vem um parênteses que é curioso, a gente não gosta de problema, né? Mas o problema é que nos faz exercer o raciocínio. As dificuldades da vida exigem de mim, eu preciso pensar a respeito, e aí eu me melhoro, tanto intelectualmente quanto moralmente. E como disse o Rabino, chega uma hora que não precisa reencarnar mais. Já reencarnou inúmeras vezes, melhorou, se não precisa passar pelo ralo difícil aqui da Terra, já não precisa reencarnar. Mas é caso de Jesus para cima, né? Jesus Então não é só reencarnar. uma segunda chance, são algumas Inúmeras. chances. E a dúvida das pessoas é quantas chances? Não se sabe. Quantas você precisar. Digamos que Deus cria espíritos o tempo todo. Digamos que criou 2 aqui. Este aqui, em 247 encarnações, atingiu este nível. Esse, para chegar no mesmo nível, precisa 2.728. Né? Depende do aproveitamento que cada um dá à sua vida. Então, o mérito é seu e o interesse é nosso, de cada um de nós, de aprimorarmos mais rapidamente. Se a gente quer ter felicidade, tranquilidade, paz, uma vida melhor,
Depende da gente mesmo. Também por aí que você compreende porque tem gente mais feliz, menos feliz, né? Quem foi que falou isso? Acho que foi, não sei se foi Da Vinci, um dos reencarnacionistas. Não, foi Benjamin Franklin, eu acho. Que é reencarnacionista, que está na nota de $100, né? Ele disse o seguinte, não seria justo perder as mentes que estão prontas. Deus não perde nada, não perderia uma mente pronta e criaria uma nova, naquele momento do zero, né? Por isso que a gente acredita na reencarnação. Padre, como que o catolicismo enxerga a reencarnação? Eu vou dar a chance para ele falar, que ele já tem que querer falar. O que o Alex falou, eu sou muito educado, só quero complementar uma coisa muito bonita que você falou, Alex brilhantemente falou. O cenário novo, a riqueza, a pobreza, as adversidades novas dessa nova reencarnação, elas estão vinculadas com esse seu novo propósito em vida. Então elas vão colaborar. Esse cenário é o cenário ideal para você se aproximar desse seu propósito novo nessa nova reencarnação. Então eu recebo um corpo para interagir com o mundo físico, a alma para eu interagir com o mundo espiritual, e quando nós falamos todos os dias de manhã, nas orações matinais no judaísmo, a Neshama Asher Natata Bi, a alma que você me deu, Bi e não Li. Bi é quando ela faz parte da minha própria essência. Então dessa maneira, por esse ângulo de visão, as adversidades, os testes, as pedras no nosso caminho em vida, elas não podem ser consideradas problemas, e sim desafios que estão me aproximando dessa minha nova missão aqui na Terra. Deixa eu falar 3 segundos, rapidamente. Pode falar, fica à vontade. Que tem a ver com a coisa que ele acabou de contar. Eu vim aqui hoje só para assistir. Bom, você está com um crédito enorme, que você falou tanto nas outras. Vai lá. Mas olha, do que o Rabino acabou de falar, para o Espiritismo, é assim, nós escolhemos as provas que a gente vai passar, a gente fala, quero ir rico, quero ir pobre, quero ir doente, vai ser importante eu ter uma deficiência física, sim ou não? Mais ou menos. Os espíritos mais avançados, que já têm discernimento, a esses é permitido escolher. Porque eles já sabem, já entendem melhor o que é uma reencarnação. Espíritos ainda muito novos, por consequência mais ignorantes, mais brutos, não conseguem escolher. É como um bebê. Você não deixa um bebê escolher a comida que ele vai comer, nem a roupa que vai vestir, porque não tem discernimento ainda. Um adulto já escolhe sua comida e sua roupa. Mesma coisa os espíritos. Quando a gente atinge um certo grau de evolução, aí a gente já consegue escolher o que quer passar. Porque senão ficaria todo mundo, não, eu quero nascer rico, milionário, bonito, né? Porque não compreende a importância dessas dificuldades que nos ensinam tanto. Padre, a palavra é sua. Padre Juarez. Ô, Pamela, deixa eu dizer, eu estava conversando com eles antes, falei que eu gosto de vir aqui na Gazeta e fazer o programa, e a gente estava falando, é porque a gente não faz debate. Não. Debate é aquela coisa... É uma exposição de ideias, né? Você desce o nível, começa a dizer, você está errado, aquela bobagem. A gente sempre expõe, eu acho que de modo civilizado, educado e caridoso. Né? Então, nós temos duas pessoas que acreditam, defendem as ideias do reencarnacionismo, então está 2-1. Agora que para mim não não, a compreensão da Igreja Católica não acolhe a ideia da reencarnação. Há motivos e razões para isso. Por quê? A reencarnação, ela traz uma visão, e se eu tiver, de repente posso estar equivocado, ela traz uma visão que a minha salvação, a minha evolução é algo muito pessoal, uma salvação personalista. A compreensão católica é de que a salvação cristã católica, a salvação, ela é uma iniciativa de Deus. Deus é que salva, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. Ou a salvação acontece porque Deus nos dá de graça. A palavra graça é muito interessante porque o que nós recebemos de Deus é gratuito, ou seja, não há por que pagar por isso. Nem com sofrimento, nem com atitudes. Deus me dá de graça. É essa compreensão. Então, não haveria por que eu buscar a minha salvação, eu buscar e fazer, porque Deus me dá essa salvação. Onde é que Deus me deu essa salvação? Me deu essa salvação a partir da cruz. Jesus morreu na cruz, assumiu os meus pecados, né? Como diz Isaías, um servo sofredor que colocou sobre si os seus pecados e morre na cruz. Naquele momento em que Jesus morre na cruz, lembra muito um gesto que aconteceu no sacrifício de Isaac. Isaac ia ser sacrificado, né? Naquele momento, e quando Deus manda o anjo, tira Isaac e coloca no lugar de Isaac um cordeiro. Isaac é sacrificado.
Quando nós falamos de salvação a partir da igreja, nós dizemos o seguinte: nós éramos para sofrer a cruz, porque o pecado é nosso, a culpa é nossa, o que nós fizemos de errado, somos nós que deveríamos assumir isso. Mas Deus, como fez com Abraão e Isaac, nos tirou da cruz e colocou ali, naquela cruz, o seu filho, para que como Cordeiro de Deus, por isso a gente chama de Cordeiro de Deus, morresse no nosso lugar. Ou seja, a salvação Ele me deu naquele momento em que Ele me deu a vida eterna, me deu a vida que não termina como salvação. Nós temos completamente diferente nisso, mas completamente diferente. Então, se a salvação é graça, isso é um dos pilares da teologia da teologia da graça, ou seja, a teologia da justificação, é um dos pilares. Ou seja, Deus dá de graça, né? Deus não cobra pela graça que Ele dá. Posso completar desse lado? Deixa eu só terminar o raciocínio. Tá. E a outra compreensão é que na igreja a gente não vê o sofrimento como pagamento de um castigo. Né? Concordado. Eu estou pagando um castigo. Então, essa compreensão não cai bem para nós dizer assim: eu devo voltar outras vidas para pagar alguma coisa que não ficou bem paga na outra vida. A compreensão misericórdia de Deus, fica muito claro na parábola do filho pródigo, é não cobrar da gente, justamente porque... Mas não há cobrança na visão do Espiritismo tampouco. Não há cobrança, eu digo assim, não é cobrar. Não há castigo. Justamente o castigo, né? Não há. Eu sou o filho pródigo, sai, gasta tudo que tinha que gastar, gastou e tal, volta, ele não é cobrado pelo pai. Eu quero saber o que você fez, você vai agora voltar e pagar que não é isso. assim, Juarez, no nosso entendimento é o seguinte: primeiro, a história do karma, Pamela, karma não é. Então, não por que o pessoal diz assim, você está sofrendo? É uma coisa, diz errado. Então, diz assim, você está sofrendo, não é sofrimento, porque na outra vida você foi mal. Não é sofrimento, não é pagamento. As pessoas, a palavra não é sofrimento, é uma nova oportunidade. Exato. Se usa justiça divina. Na verdade, meu entendimento é que é didática divina. Deus está nos ensinando. Você pisou na bola, você fez aquela pessoa sofrer, olha, você não está entendendo, estou te falando que não. Então, volta lá, sente como é complicado sofrer esse negócio. Não é pagamento, não é resgate, é uma nova oportunidade de aprendizado. O que eu não compreendo é, o nosso entendimento de Jesus é um espírito super, mega blaster desenvolvido. Jesus veio nos dar exemplo. Então, toda a caridade, todo o bem, toda a extrema ilustração que Jesus nos deixou, isso sim é um ganho. A morte na cruz foi um crime dos humanos, não tem nada a ver, porque Ele pagou pela gente, por quê? Nós resgatamos nossos erros e tem o mérito de resgatar esses erros. No Espiritismo não vê Jesus como Deus? Não vê Jesus como Deus. Ah, não é? Jesus é um espírito super desenvolvido. Não, então aí é completamente A visão é bem distinta. Muito distinta. Deus é Deus, Deus é Criador, Deus é uma inteligência suprema que criou tudo. Então não existe a compreensão de trindade no Espiritismo? De jeito nenhum. Ah, então tá certo. Espírito Santo, eu não consigo entender até hoje o que é Espírito Santo. Que a gente fala assim, somos espíritos criados simples e ignorantes a todo momento que nos desenvolvemos ad eterno, para sempre. Chega uma hora, você está num estágio que não precisa mais reencarnar. E nós chegaremos algum dia num estágio tão espetacular quanto o maior do espírito melhor que encarnou na Terra. Quem é? Jesus. Então ele é um exemplo, um modelo que a gente segue com muito gosto, como um irmão que chegou muito à frente. Um dia a gente vai chegar lá, daqui muitos Então existe ele é o foco, ele é o objetivo. Existe uma diferença assim, radical. A morte dele não salva ninguém. Porque a morte de alguém vai salvar alguém. Como católico, isso faz parte da teologia, justamente da justificação. Isso vem de Santo Agostinho, São Tomás e tudo isso. Jesus, ele é Deus encarnado que assumiu. Não, claro, vocês não vão falar que ele é Deus encarnado, né, Rabino? Senão você não era. Esse é um tema muito interessante porque Jesus os pontos de vista são distintos e como aqui. Deus e se encarna justamente para nos salvar. Por quê? Porque você só pode salvar alguém que você está no mesmo nível. Você é uma pessoa que está no buraco. Por isso que veio Jesus, para mostrar como é o caminho. Justamente, entendeu? Mas é só Deus que salva. Ele encarnou e não precisava mais encarnar, encarnou para nos ajudar a compreender. É só Deus que salva, não há outra salvação mas que não seja feita por Deus. Mas a igreja, vocês falam na igreja, as religiões geral falam, venha até mim que eu vou salvar. No nosso entendimento... Não, nós não falamos. Ah, não? Não. Nunca falaram isso? Como? Venha até mim como? Só a igreja salva? Só a igreja salva? Existe uma declaração na igreja dizendo só a igreja salva, no sentido, isso é importante você falar, no sentido de que igreja é todo aquele que foi alcançado
pela redenção que foi Jesus. Então não é só quem está na igreja. Quem não é cristão nunca será salvo. Sim, será salvo. Mas quem não acredita em Jesus, como é que fica? Pelos méritos de Jesus, todos nós fomos salvos. Aí que tá. Não é isso. Não é só quem acredita em Jesus. Nós acreditamos, e Santo Agostinho falava, que na semente do... Não importa se a pessoa é do Islã, judeu, ateu, não importa, todos serão salvos em Jesus. São espíritos. Todos serão salvos em Jesus. Todos serão salvos. Para não haveria Deus, se Deus salvar só os caras que estão numa determinada religião. Mas a igreja nunca disse isso. Não? Nunca. Isso é as grandes fake news que acontecem, porque a pessoa viu lá no segundo grau o professorzinho falando sobre isso. Fora da igreja não há salvação? É isso que eu estou tentando te explicar. Fora da igreja não há salvação. Está dito. O que você está entendendo como igreja? Se eu não for daquela religião, eu não serei salvo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só a gente ler, gente. É só ler, pegar o documento e ler. Isso é fácil. A questão de fora da igreja não há salvação é o seguinte. Santo Agostinho fala da semina verbe. A semente do verbo ela foi plantada em todos os corações, em todas as pessoas. A salvação de Jesus que acontece na cruz, ela atinge a todos. Quando eu celebro a missa, se você participar da missa, você vai ver. Quando eu elevo o cálice para fazer a consagração do cálice, eu digo assim, pela remissão de todos, e não de alguns e não de muitos, de todas as pessoas, independente se ela acredita ou se não acredita em Deus, se acredita em Jesus. Assim, né? Sempre foi assim. Na Idade Média, toda aquela questão do fogo sagrado, queimar as pessoas que não acreditavam em Deus. Peraí. Agora você tocou numa coisa que é grave. Você está dizendo que a igreja queimava as pessoas. E não? Me prova. Eu vou interrompendo só um minutinho. Eu quero provar que tem. Não, eu quero que me prove que a igreja alguma vez condenou uma pessoa na Inquisição. A Inquisição não foi a igreja? Você está chamando a Inquisição Espanhola de Inquisição da Igreja? Sim. A Inquisição Espanhola? Portuguesa. A Inquisição Espanhola dos reis Fernando e Isabel é da Igreja? Não. Então o senhor estude mais. Isso eu não aceito. Não aceito de jeito nenhum. Porque isso não. Não é histórico? Não, a Igreja... Torquemada não era religioso? Pode tomar. Torquemada Veja, sim, pode tomar. Os documentos estão no documento do Vaticano e veja. E leia, por favor, leia sobre a Inquisição, gente. Leia, não deixe que os outros falem para você sobre a Inquisição. Torquemada não era religioso? Torquemada? Sim, era Ele não torturava as pessoas? Um monge dominicano. Ele não torturava as pessoas? Um monge dominicano. E eu queria um dia falar sobre a questão da Inquisição, porque a Inquisição é sempre vista com a mesma lenga-lenga dizendo que a igreja matava as pessoas. Podemos que a trazer igreja esse tema fala, aqui no Mulheres para falar sobre isso. Que a igreja falou mandou queimar. Tem gente que chegou ao absurdo de falar que a igreja mandou queimar Galileu. Galileu não morreu queimado, imagina. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa parar de repetir. Esses erros que a gente precisa parar de repetir. Então, preciso estudar a história, porque a história diz isso. A história história é contada sem aprofundamento e sem realmente a pessoa ver. A Inquisição é algo que precisa ser estudado. Isabel era chamada a Rainha Católica. A Rainha Católica. Bom, mas ela fazia reencarnação. Eu vou passar a palavra para o Tutu, antes de te ouvir novamente, Rabino, para a gente conseguir entender o que o pessoal de casa está pensando sobre reencarnação. Como é que anda, Tutu, por aí a nossa enquete? Vamos ver as enquetes. Estou aqui nas redes sociais do @Gazeta Mulheres. Você aí de casa que não participou, é só entrar nas suas redes sociais, @Gazeta Mulheres no Instagram. E lá você consegue participar deixando o seu comentário e também votando na nossa enquete, que está nos stories. E lá está, gente. Você acredita em reencarnação? Até o momento está o seguinte, 71% dizendo que sim, que acredita, e 29% dizendo que não acredita. Além disso, eu separei também um comentário da Isa Maria Melo, que ela disse o seguinte: a opinião dela é que sim, ela acredita, e ela dá um exemplo que marcou muito a vida dela. Ela fala: meu avô paterno, já desencanado quando nasci, apareceu para mim quando minha irmã estava grávida e disse que o bebê que ela estava esperando era o filho dele, irmão do meu pai, que havia desaparecido aos 5 anos de idade e nunca foi encontrado. Ele me falou o nome e sumiu. Eu, sem saber da história, contei para minha mãe, que confirmou a informação. Ela ficou em choque, mais ainda quando ela me disse que o médico comunicou à minha irmã que era um menino e sugeriu exatamente o mesmo nome, Arthur. Fato que havia ocorrido dias antes
e também me era desconhecido até então. Meu sobrinho caçula foi meu tio, disse a Isa Maria Mello nas redes sociais. Você que tem alguma história também, ou que não concorde também, pode participar lá no @Gazeta Mulheres. A Isa compartilhou conosco a sua história e, nesse caso, ela recebeu, então, esse aviso. Mas, normalmente, para quem acredita em reencarnação, não há lembrança da vida anterior. Por que isso acontece, Rabino? É muito interessante esse tópico, porque se existe a lembrança, não existe o livre-arbítrio. Se a pessoa se recorda da sua vida passada, ela já sabe exatamente onde ela tem que investir os seus esforços. Ela sabe onde ela errou. Ela sabe onde ela errou, ela sabe exatamente onde ela tem que depositar as suas energias. E dessa maneira, o livre-arbítrio, a meritocracia, que aliás o padre citou, o sacrifício de Isaac, foi um teste para Abraão. E os testes, eles são necessários para que nós, por intermédio do nosso esforço, da nossa abdicação, de momentos de prazer em prol de benefícios futuros, a gente possa evoluir, espiritualmente falando, quebrar as barreiras que nos puxam e enfrentar as dificuldades. O que existe de dificuldade na sua vida, com certeza está vinculado à sua missão aqui na Terra. Muitas pessoas me perguntam, Rabino, como é que eu vou descobrir a minha missão aqui na Terra? O que é mais difícil para você não é o mais difícil para mim, não é o mais difícil para ela, não é o mais difícil para você. Normalmente, a nossa missão ela está vinculada com as nossas principais dificuldades em vida. Por isso que a gente não pode ter medo das dificuldades. Nós precisamos enxergá-las como oportunidades valiosas. Eu acho que a grande mensagem que a gente pode extrair disso é que o tempo é valioso. Porque se nós recebemos uma segunda chance, nós não criamos nada na vida passada, não tem nem o que interagir, não tem nem o que purificar para você evoluir, e você volta para a Terra, aliás, a alma ela não quer voltar, é um sofrimento, na verdade, Alex, é um sofrimento para ela voltar, então nós temos um ativo precioso demais, que é o nosso tempo. Então a nossa vida ela tem que ser muito bem aproveitada, porque você recebeu toda essa oportunidade, toda essa magia, toda essa chance de poder vivenciar tudo de novo e acertar dessa vez, então não desperdice essa grande chance. E a missão é a mesma, Alexandre? A missão dessa vida e depois, quando há uma reencarnação, modifica ou a pessoa segue reencarnando para conseguir concluir essa missão única? É uma continuidade, né? Se nessa última encarnação eu era muito pão duro, na próxima eu não preciso dessa prova, mas já virei uma pessoa generosa, caridosa e tal. Então é sempre como bem disse o Rabino, depende, quando você se livrou de alguma coisa, você não volta mais, você já conquistou esse conhecimento, né? Então é daí para frente, sempre evoluindo moralmente e intelectualmente. Mas a questão do esquecimento é muito interessante. Tem um exemplo que Allan Kardec dá, muito interessante. Fala o seguinte, aliás, acontece hoje em dia, um prisioneiro, né? O cara cometeu um crime e foi preso, ficou 12 anos preso. A hora que ele sai, ele acha emprego fácil? Ninguém quer empregar um ex-presidiário, né? Ele fala, então imagine o seguinte, mesma situação, você cometeu um crime, aliás a história da humanidade está cheia de crime, se nós estamos reencarnando, a gente pintou e bordou, a gente estuprou, a gente matou, a gente prendeu, a gente brigou, guerreou, tudo. Esse cara cometeu o crime. Se ele se lembrasse, né? Imagina o prisioneiro, quando ele sai da prisão, se ele esquecesse completamente tudo que ele fez, esquecesse que ele foi um prisioneiro, não tem mais aquela culpa com ele. Se ninguém mais lembrasse que ele foi prisioneiro e que ele cometeu um crime, as pessoas o empregariam, ele podia começar do zero uma nova vida melhor. Como se as pessoas lembram e ele lembra, é muito mais difícil, não vai a feito. Mesma coisa reencarne. A gente esquece para que a gente possa começar com o teste não existe. Mas exato, do zero. Né? Mas é justo. Meia coisa. A outra coisa, assim, que também Kardec fala, não importa, se você está indo para o 4º ano primário, o que você aprendeu no 3º está ótimo. Não importa se foi a professora A, B ou C, se aprendeu em setembro ou em janeiro, como você aprendeu, não importa. O aprendizado fica conosco. Então, a cada encarnação, a gente traz o aprendizado. Por isso que as que têm crianças, a Mozart é um exemplo. Aos 5 anos, Mozart fez a primeira sinfonia dele, aos 5 anos. Eu tenho um sobrinho neto, mora nos Estados Unidos, ele aos 2 lia só, em português e inglês. Muito simples, mas lia, não adivinhava. Hoje, aos 3, ele escreve em português e inglês, aos 3 anos de idade. Então, isso para mim prova o quê? A pessoa traz consigo todo o conhecimento. Por isso que tem diferença. Um é muito feliz, outro é muito infeliz. Um é muito agressivo, outro não é. Né? Por quê? Porque traz toda uma bagagem de conhecimento. Padre, mas se não há... só que vocês... Eu fico à vontade. Não, é uma questão. Mas é justo, de repente, você passar por algumas dificuldades, você disse que não é sofrimento, mas passar por dificuldades e essas dificuldades são chances de você melhorar e você está passando por isso sem saber por que está passando? É justo? Porque não, geralmente... a vida lhe mostra. Não, porque não. A vida vai lhe mostrar. Como que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, eu bati o meu martelo aqui, pá, eu falo, não posso bater de novo, então eu tenho que me lembrar que eu não posso bater aqui de novo. Agora, é justo eu estar sofrendo por alguma coisa sem saber por que eu estou sofrendo? Não, a vida ela lhe mostra e a orientação espiritual da tradição judaica também te dá o conhecimento para você aplicar
o que se chama, na linguagem universal, sabedoria, que é aplicar o conhecimento acumulado. A Torá, os valores do judaísmo, eles lhe orientam a enxergar o mundo dessa maneira. Eles lhe orientam a enxergar os testes como oportunidade. Eles lhe orientam a enxergar todo esse palco da vida, todo esse show da vida, como uma grande chance. A vida é uma grande... A sabedoria você acumulada. evoluir. É sabedoria Não, a vida é uma acumulada. grande... Você sempre evoluir. No caso da reencarnação... Agora, o prazer, que é se conectar com Deus, que é a luz infinita, através do seu próprio mérito, é muito maior do que se ele te desse isso de graça. Claro. Então Deus quer que você tenha o prazer máximo. E para que esse prazer máximo exista, você tem que suar, plantar com suor, para colher com alegria lá na frente. Rabino, e sabe, o contrário também é verdadeiro, a não Eu encarnação. tenho mais uma pergunta também depois. Não, então, digamos que não existe encarnação. O que acontece? Deus cria a alma junto com o corpo. Pá, criou o corpo e criou a alma e vem ali. Será que é justo? Um vai morar num lugar terrível, no meio do crime, no meio da miséria, da pobreza, e nasceu com deficiências intelectuais e Uns físicas. vivem mais, outros menos. E o outro nasce na bonança, numa família estruturada. Essa era a minha rica, pergunta para não o é? padre. De acordo com o catolicismo, é o acaso que rege as oportunidades tão diferentes de vida de cada ser Quando a humano? gente fala de- Uma pessoa que nasce com poucas oportunidades, outra que nasce com muitas. Aí é uma questão bastante interessante e antropológica, porque depende da sua visão de religião. Há pessoas que veem a religião como se fosse ganhando tudo de Deus, ou seja, tudo de Deus. Deus que te deu a casa, Deus que te deu o carro, Deus que te deu o dinheiro, Deus que te deu e Deus que te premia e Deus que te castiga. Essa é uma visão muito simplista de Deus, de achar que Deus está castigando ou premiando. E isso é um perigo, porque nós caímos nessa famigerada teologia da retribuição, dizendo assim, se eu estou bem, é porque Deus está me abençoando. Mas como é que você explica nascer na miséria e nascer na opulência? Se eu estou mal, Deus está me amaldiçoando. Ou seja, a gente cai nisso e achando que Deus é que está me fazendo isso. Ora, o fato de um ter mais, o outro ter menos, Saúde. eu não posso atribuir isso a Deus, como se ele me desse um para um, desse para outro. Mas, Juarez, a hora que os dois morrem, um vai na sua crença, um vai para o inferno, o Espiritismo não acredita em inferno. Um vai para o céu, o Espiritismo também não acredita em céu. Não foi justo, esse aqui não teve chance, ele foi para o inferno, ele foi criminoso, pintou e bordou, porque a vida dele foi um horror. Esse teve uma família estruturada, que se educou. É justo, no final da vida, acabou. Esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Tiveram uma única chance e oportunidades tão distintas. No Evangelho tem isso, tem um rico epulão, pergunta para Jesus, né? Tem um rico epulão e tem o outro, é uma pergunta clássica que fazem para Jesus. Um ficou à porta do rico, comendo, mendigando, e o outro vivia a sua vida na opulência. Os dois morreram e tal, e aí Jesus fala, Lázaro, que era o nome Lázaro, que Jesus usa na história do nome Lázaro, vive a alegria agora junto do pai Abraão e tal. E o outro, que nunca ligou para lá, vive as agruras da dor, do sofrimento e tal. E aí, é uma pergunta interessante que eles, na história que Jesus fala assim, deixa que eu vá lá avisar os meus irmãos para eles não caírem nisso. E na história Jesus fala, não, eles têm os profetas e a lei. Que eles aprendam pelos profetas e a lei. Isso Então, o cara que nasceu numa situação muito ruim e eu nasceu numa situação muito boa, sim, mas o destino ao final da vida. Então mas decidido. É aí que está. Você acha que uma pessoa que nasceu numa situação muito ruim e outra nasceu numa situação muito boa, isso é problema de Deus? Não, mas isso é problema de uma sociedade maluca. Tudo e bem. É o acaso. Então acabou, tiveram uma única chance, viveram 80 anos e está decidido. Mas isso é simplesmente atribuir. Vamos agora dizer que então o país está uma porcaria, então isso é culpa de Deus você ter feito o país. Eu estou discutindo o nascimento. Não, as pessoas vão sofrer. Então, quem nasceu no Brasil está sofrendo uma reencarnação do quem nasceu na Europa. A partir do momento que nasce, eu entendo que é mérito. Mas no começo... Atribuir as questões, por exemplo, políticas, sanitárias e tal, à reencarnação, isso é uma visão simplista de ver as coisas. A pessoa tem que buscar, para ser melhor, ela tem que buscar, ela tem que trabalhar, ela tem a lei, os profetas, tem a religião, tem a fé que faz a pessoa melhorar. Agora, eu simplesmente dizer... Por que partindo de patamares tão diferentes? Um com uma família estruturada, vivendo numa situação boa, que tem tudo para crescer, então, Deus, e outro numa situação péssima. Então Deus não é justo, assim, então. Se Deus não é justo, não é Deus. Alex, Deus tem que ser então justo. eu digo o seguinte, então vamos seguir. Isso não tem perigo de causar uma perversão na sociedade?
em que eu vejo uma família toda desestruturada, essa família toda desestruturada, ela justamente está pagando aí um karma. Não sei, eu sei que você não gosta da palavra pagar, mas ela aí é por causa de um karma ou de uma situação, coisa. Eu olho para ela e falo, tudo bem, continua assim, que você foi mal na outra vida e eu não vou fazer nada para você melhorar. Quem disse que é isso que nós Não, em nenhum pregamos? momento. Ao contrário. Então, ela tem que, nesse cenário, entender Mas que esse é o melhor cenário para que ela possa extrair de dentro de si mesma as suas mais bonitas qualidades e dons que estão lá dentro e que sem esse cenário de miséria, sem esse cenário de talvez um lar desestruturado, ela jamais conseguiria extrair essa personalidade. Então, para que ela tem que passar Porque nisso? tudo isso está sendo traduzido no sistema que Deus criou de livre-arbítrio para que exista a meritocracia. Justamente, a liberdade é isso. A liberdade é você ter condições de ser melhor. A liberdade é você ter condições de procurar a viver melhor, de se evoluir, fazer tudo isso. Exato. Mas nós não discordamos. A partir do momento zero, é um mérito, como bem disse o Rabino. Eu estou perguntando pré-momento zero, antes do nascimento. Cadê a justiça divina, se um nasce assim ou nasce assado? Só pode ser explicado Para resumir, é o seguinte. O cenário e as circunstâncias, muitas vezes, não podem ser mudadas. Mas a maneira que eu vou enxergar isso, eu posso mudar o ângulo da minha visão a todo momento, a todo instante. Vamos absorver então Tem mais gente para falar esse bate-papo, exatamente, ouvindo outros líderes religiosos, o que eles pensam sobre reencarnação. Nós, do Candomblé, da Umbanda, das religiões de matriz africana, acreditamos sim na reencarnação, porque para nós o crescimento espiritual, a evolução, vem através das nossas experiências vividas aqui na Terra. Existem muitas declarações de pessoas que já lembraram de coisas de vida passada, que tem um déjà vu, que vê uma pessoa que conhece, que sente amizade, que sente afinidade. E muitos de nossos antepassados também se reencarnam até na própria família. Isso são coisas, gente, que temos provas aqui para quem convive, para quem vivencia esse tipo de religiosidade. A reencarnação ela é uma tradição muito antiga, principalmente nas culturas orientais. Porém, na Bíblia, a gente tem alguns versículos muito patentes que pregam contra essa ideia. O mais patente que nós temos é Hebreus 9:27, que diz que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Dessa forma, fica complicado, enquanto cristão, você defender essa visão de mundo. Dentro do cristianismo, a ideia de reencarnação ela não faz muito sentido. Se eu acredito na reencarnação, sim, acredito em 100%. Nós também acreditamos que é imortal a vida em que se aloja em cada indivíduo. Ela necessita do nascer e do morrer, entre aspas, né? Do vir e do vir, ou ainda do morrer e do reencarnar para o progredir infinito. A minha maior alegria é saber que eu jamais, nunca irei morrer. Eu apenas troco de roupa, apenas troco de mundo. Mas o fato de eu sair daqui e ir para lá não significa que tudo está acabado. Nós muçulmanos não acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos que essa vida é uma via de mão única. Morremos desse plano para irmos para a eternidade. Temos a vida das almas e depois a ressurreição. Nós estaremos em outro plano, um plano que vem futuro, mas nunca voltar, nunca retornar para este plano. E a alma volta para o corpo, porém ela ressuscita de corpo e alma. Entra no paraíso ou no inferno de corpo e alma. Se algum de nós aqui crê em reencarnação, ou crê em ressurreição, ou crê que é só essa vida e tudo acabou, o que é que isso muda para Deus? Nada. Ele vai continuar sendo esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio na ressurreição porque aprendi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu não sou dono da verdade. Eu não sei qual é a verdade. Eu sei que há um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, que nos ama acima de tudo.
E o você? Aldo escorregou, liso feito. Falou, mas ele disse que acredita em reencarnação. E você de casa, acredita ou não acredita? Tutu, o que o pessoal tá falando sobre esse tema? A nossa enquete diz o seguinte, ó, 70% diz que sim, que acredita, e 30% diz que não acredita. Eu vou perder de novo, não é possível. Não é competição. Separei um comentário, vou te ajudar agora, padre. Vou te ajudar, da Juliana Beloso, que não acredita. Ela falou, não acredita em reencarnação, mas sim na ressurreição. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos também, mas não voltamos em várias vidas na forma de qualquer coisa que seja para pagar algo. Ressuscitaremos para a vida eterna, diz a Juliana Beloso nas redes sociais do Mulheres. Então, padre, depois da morte, nós vamos para onde? O que acontece com a gente? É interessante, na teologia nós temos um tratado, estudamos os novíssimos, a palavra é interessante. Novíssimos são 4 coisas: céu, morte, juízo, inferno e paraíso. Né? Morte, juízo, inferno e paraíso. São essas 4 realidades. A morte é a realidade, né? A gente passa por um juízo particular, né? Que o juízo particular é o momento que a gente tem de ver o que a gente fez de errado ou não fez, pedir perdão ou não fez, o inferno ou o paraíso, né? A compreensão do inferno é uma compreensão, o inferno é sempre uma decisão pessoal, ou seja, eu desejo ir para o inferno, Deus sempre quer nos salvar, né? Deus sempre quer me salvar e Deus faz de tudo para me salvar, né? Agora, o inferno tem que ser considerado justamente por causa da liberdade do homem. Nós temos liberdade de não querer ser salvo também. Então eu não quero ser salvo, eu quero ir para o inferno. Inferno, na verdade, vamos acabar com essa coisa de pensar que o inferno é aquilo que a gente pensa da Divina Comédia de Dante, fogo e tal. O inferno é simplesmente a ausência de Deus. Não há maior tristeza e sofrimento do que não ter Deus. E o paraíso é estar com Deus. O que é o paraíso? Quando a gente fala de paraíso, né, ou céu, a gente usa no céu, paraíso e tal. A Bíblia é muito bonita, em Gênesis, quando fala, chama essa intimidade com Deus de um jardim. Deus tinha, o homem caminhava com Deus no jardim, os dois eram íntimos. Essa intimidade que traz a realização plena para o ser humano. Essa coisa que nós vivemos aqui na Terra, sempre insatisfeito, sempre alguma coisa nos faltando, é uma saudade que nós temos dessa intimidade com Deus, é uma saudade que nós temos desse paraíso. Nós nunca estamos completos. Por que nós nunca estamos completos? Porque nos falta estar em Deus. Então, na verdade, terminado, e a questão da missão é interessante, porque a compreensão católica é que, sim, nós todos temos uma missão. A palavra defunctus, em latim, significa aquele que cumpriu a sua missão, isso que significa defunto, né? Então, cumpriu a sua missão e a sua vida é transformada. Isso que é a compreensão para nós católicos, é o seguinte: nós não temos várias vidas, nós temos uma única vida dada por Deus, concordamos, vem de Deus, e essa vida, ela é transformada, ou seja, a ressurreição de Jesus, nós ressuscitamos em Jesus, nós passamos pela ressurreição, ou seja, essa nossa vida, nós não precisamos mais do corpo, nós não precisamos mais daquilo que nos limita, porque o corpo nos limita, com o corpo nós encontramos a decrepitude, a doença, o sofrimento. Isso é deixado de lado para que eu possa viver plenamente. Ora, por que para eu morrer, para eu viver eternamente, eu não posso viver com o meu corpo aqui? Por que eu não posso viver com minha maneira? Por quê? Porque a vida que eu recebo, a minha vida que eu recebo na eternidade, ela é tão estupenda, tão maravilhosa, tão grandiosa, que ela não cabe naquilo que é limitado. Assim como Deus não cabe naquilo que é limitado, eu também, como ressuscitado, eu não vou caber nesta realidade tão limitada aqui. Então, eu volto para Deus, para estar em Deus, e é voltar mesmo, voltar para o primeiro amor, né? Primeiro amor. A nossa volto para o primeiro amor e voltamos para viver plenamente. Aí a pessoa fala: o que você vai fazer no céu? Não tem mulheres para assistir à tarde, não tem não sei o quê. O que você vai fazer no céu? Estar em Deus me completa e me faz feliz. Deixa eu voltar na ressurreição e reencarnação. Isso. No Espiritismo, eu morro
e eu não reencarno automaticamente. Há um Não. processo. Como que é? funciona? Então, o tempo que leva para você reencarnar varia de pessoa a pessoa. Certo. Durante esse período você está aprendendo e está preparando sua próxima reencarne. Puxa, a vida, pisei na bola aqui, assim, assim, assado. Eu preciso aprender a falar menos, preciso aprender a fazer mais isso. Antes de reencarnar. Antes de reencarnar. E aí você prepara e volta. Quanto tempo Mas demora? a pessoa sabe que vai reencarnar? Sabe que é informada e sabe que vai reencarnar. Agora, o que eu acho importante notar aqui, Pamela, depois ela algumas esquece, coisas. né? A pessoa ali disse, um dos religiosos falou, em Hebreus isso, isso e aquilo. Em Hebreus está o seguinte, que as mulheres receberão de volta os seus mortos. Por que as mulheres? Pela gravidez, né? Então não é que vai na porta do cemitério pegar o morto. Essa é a diferença. Para nós, reencarnação, que é aquele corpo que já apodreceu, ou mais ainda, que foi incinerado, como é que chama quando incinera? O nome é? Cremar. Não tem como recuperar fisicamente, não existe, mas aquilo não faz nenhum sentido. Então, para nós, é um corpo zero bala, não vinha em folha. E aí tem algumas coisas a considerar. A gente fala, teve várias vidas, Rabina. Rabina, no nosso entendimento, como você, nós temos uma única vida. É semântica, mas assim, você tem uma vida e várias experiências reencarnatórias. Quer saber quem você foi na última encarnação? Eu te conto agora. Você foi você. É a mesma alma. Mesma pessoa. Podia chamar João, Maria, Pedro, Fritz, John, né? Morar nos Estados Unidos, na Europa, tanto faz. Mas é a mesma pessoa em várias encarnações. E aí tem várias coisas que para nós comprovam a reencarnação. Por exemplo, quem é? Henry Ford, né? O fundador da Ford, respeitadíssimo, reencarnacionista. Ford dizia o seguinte, a inteligência, a genialidade não é um dom. A genialidade é a experiência. Porque dois gêmeos, Pamela, iguaizinhos, univitelinos. Um é super inteligente, o outro muito pouco. Ou para um dá tudo certo, para o outro dá tudo errado. Por quê? Porque Deus foi injusto, deu tudo para esse e nada para esse? Não. Esse é uma experiência muito mais longa, muito mais velha, já viveu muito mais. Errou pra caramba, consertou-se pra caramba. Esse que ainda não, também vai chegar lá, mas ele está mais atrasadinho, né? Então essas coisas acabam explicando a justiça divina, a beleza de Deus, que é justo para com todos. É assim também para vocês o processo de reencarnação? Existências físicas diferentes, roupas diferentes. Porém, eu acho que a visão judaica, ela tem muitos pontos em comum com a visão espírita e respeita a visão cristã. Nós respeitamos todas as visões de todas as culturas. Só fazendo parênteses, nós também somos cristãos. Sim. Né? Católico, cristão, espírita, cristão. Né? Mas a tua corrente espírita é a espírita cristã. Sim, não há outra corrente. Só existe uma. O espiritismo é uma coisa, é cristão. O judaísmo respeita todas as culturas, todas as visões e acredita que cada fé, cada povo, cada nação tem algo a contribuir para transformar o mundo num lugar mais humano. Exato. O ponto, eu acho que a gente tem que deixar claro e passar essa mensagem para quem está nos assistindo em casa, é que a vida é o nosso maior presente. Uma vez um rabino muito importante em Israel estava dando uma aula e percebeu que um dos alunos não veio na aula. Faltou durante 15 dias. E o aluno estava vendo a Copa do Mundo. E estava com vergonha de falar que ele trocou as aulas pelos jogos da Copa do Mundo. E aí ele chegou depois de 15 dias, onde você estava? O que era mais interessante do que as minhas aulas? Não, você não vai entender. O rabino era um erudito, um homem mais ancião, um homem velho. Você não vai entender. Não, me explica, o que é? Rabino, você sabe o que é futebol? O rabino estava totalmente compenetrado nos estudos místicos, esotéricos. Não sei o que é futebol. Aí o rabino, não, o aluno, não vou te explicar. Não, me explica, eu quero saber. Futebol, 2 times de 11 jogadores, tem 2 arcos, uma bola, e cada time tem que marcar o gol, que é colocar a bola no arco adversário. Mas que jogo é esse? O arco é muito pequeno? A bola não cabe? Não, tem um goleiro. E é o único jogador que pode manusear a bola. Mas esse goleiro, ele fica lá 24 horas por dia, ele não vai almoçar, ele não vai tomar café, ele não vai no banheiro? Quando ele não estiver, coloquem a bola lá e é gol. Não, Rabino, tem um juiz, e a partida tem 90 minutos. E quando o juiz apita, não tem mais como marcar gol. Então, acho que essa é a grande mensagem. Quando o juiz apita, quando o nosso tempo de vida acaba, quando essa oportunidade, seja ela uma nova reencarnação ou não, quando essa vida acabar, não será mais possível criar, não será mais possível plantar sementes, não será mais possível fazer o bem. Então vamos aproveitar a nossa vida com muita alegria. A obsessão é exatamente isso. Maravilhoso. A obsessão é isso. Quando eu e Juarez brigamos, daí eu morri.
Nós estamos brigados. A obsessão é isso, quando um está brigado com o outro. Não é outra coisa. A gente tem medo do espírito obsessor. É uma pendência. Por isso que é bom resolver tudo enquanto está nesse caminho. Né? Viver no hoje, viver com respeito. Essa é a importância desse quadro, né? A gente aqui trata todas as opiniões, todas as religiões com muito respeito. Foi um prazer recebê-las, um prazer compartilhar esse momento com vocês. Prazer é nosso. Vou passar o contato para você aí de casa, @Padre Juarez, com Z, Ravsani. Como fala o seu arroba? É mais fácil, RAV. então. Pronto. S de sol, A de amor, N de navio, Y. Aqui, ó, todas as nossas redes estão aqui. Pronto. By Ravsani. By Ravsani. E @Alex Alex Caldini. Exatamente. Eu trouxe 2 livrinhos para te dar. Ai, A Regina já tem. Mas... olha aí, tá vendo? Dá o Eu livro. agradeço. E o Ravsani também tem um programa aqui na Eu TV vi um programa Gazeta. Tem um programa aqui, todo sábado, às 10 horas. 10 horas da noite, Ravsani Live Show, sempre com celebridades e personalidades que agregam valor para o espectador. Sábado às 10 da noite. Muito A Regina obrigada. já tinha trouxe os meus para você. Muito obrigada, Prazer. de coração. Eu também Vou trouxe deixar meu aqui. livro. Mentira que ele não trouxe, né? Ele deu de vergonha. Pra você. Ele deu de vergonha pra você, porque ele não Pronto. trouxe esse livro pra te Então, dar. E o seu Ele deu- livro, Padre Ele deu Juarez? teu. E eu nem trouxe também. Na próxima. Eu trouxe um para te vender. Eu vou deixar aqui o livro de vocês, vou ler com muito carinho. Muito obrigada, viu? Esse quadro é excelente, né? Muito bacana discutir com respeito religião. E agora vamos...